Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Eu pensei a música da minha vida. que pudesse esquecer certos velhos costumes. Olha, já fazia uns bons 8 anos que eu não ficava frente a frente com meu irmão. Desde que ele foi embora para Mato Grosso, por conta da correria do dia a dia, dos compromissos, a gente nunca mais se viu. Claro que de vez em quando trocávamos uma ideia por telefone, um recado no Facebook, um e-mail, só que mesmo isso era raro. Eu estava morrendo de saudade dele. Depois que os nossos pais se foram, só tínhamos um ao outro. E foi justamente por isso que, quando peguei férias, resolvi visitá-lo. Já fazia tempo que eu estava com essa ideia na cabeça. Eu não conhecia o Mato Grosso mesmo. Nunca tinha ido para lá. Achei que seria uma boa mudar um pouco de ares. Lembro que quando eu liguei avisando que ia, ele nem acreditou. Quê? Tá falando sério? Puxa, Reginaldo, que boa notícia, cara. Finalmente você vai ficar conhecendo a minha mulher, meu filho, minha sogra. Eu falo tanto de você para eles. Eu ouvi aquilo e até me emocionei. Sem dúvida, irmão é irmão. Por mais que a gente fique separado, por mais que dois irmãos fiquem muito tempo sem se ver, sabe, é coisa do sangue. É para se ver há quanto tempo que a gente não se via. Meu irmão já tinha até uma família, mulher, filho. E eu ainda não conhecia ninguém. Fiquei super ansioso. Não via a hora de chegar logo à Primavera do Leste. Para chegar até lá, inclusive, precisei pegar várias conduções. Foi uma viagem muito cansativa. Cheguei a passar uma noite em Campo Grande. Depois fiz outra parada em Cuiabá. Longe, 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 longe. Eram 10 horas da manhã, quando o ônibus encostou na rodoviária. A primeira coisa que eu fiz quando desci do ônibus foi ligar para o meu irmão, avisando que já tinha chegado. Eu já estava com o endereço da sua casa na mão, de modo que a minha ideia era pegar um táxi e ir direto para lá. Só que, como eu ainda estava em jejum, não tinha tomado nem mesmo um cafezinho quando levantei, resolvi parar numa lanchonete. E foi ali, naquela lanchonete, que eu me deparei com a visão do paraíso. Quando botei os meus olhos naquela morena atrás do balcão, eu me senti até flutuando. Era simplesmente a menina mais linda que eu já tinha visto. Ela tinha assim os cabelos negros e lisos, a pele morena, mais pro claro que pro escuro. Delicada, os olhinhos um pouco puxados, os dentes branquinhos, branquinhos. Parecia uma indiazinha. Lembro que eu cheguei diante do balcão, pedi um café com leite, um salgado, e me ajeitei numa das mesas. Mas quem disse que eu consegui desviar os olhos daquela morena? Quando eu falava com meu irmão por telefone, ele sempre me convidava para ir embora para o Mato Grosso. Ele dizia que tinha muita mulher bonita. E agora, eu ali diante daquela morena, estava constatando com os meus próprios olhos que ele não tinha exagerado, não. O bom da história é que eu notei que ela também não parou de olhar para mim. Ficamos na maior paquera. Quando foi me servir, por exemplo, ela sorriu o tempo todo, me deixando ainda mais encantado. Eu, mais do que depressa, perguntei o seu nome e ela, toda delicada, respondeu: é Miriam. Até a sua voz era bonita. Comecei a puxar conversa, a perguntar da cidade, depois quis saber coisas sobre ela, e ela não se fez de rogada. Eu perguntava e ela respondia, sempre com aquele sorriso mais lindo do mundo. A certa altura, ela também quis saber coisas a meu respeito.
tipo o que eu tinha ido fazer na cidade, onde eu morava. Até quando ficaria por ali? Olha, a conversa rendeu. Minha ideia era forrar o estômago e ir direto lá para a casa do meu irmão, que naquelas alturas já devia até estar lá me esperando. Só que o tempo foi passando, e eu fui ficando. Estava tão bom conversar com ela. Depois do café, pedi até uma cerveja. Tudo para poder conversar um pouco mais com aquela morena. Até que a certa altura eu perguntei: escuta, Miriam, você tem celular? Eu podia te ligar mais à noite, né, para a gente combinar qualquer coisa. Você podia, sei lá, me mostrar a cidade, por exemplo. O que você acha? Ela franziu a testa. Pior é que eu não tenho celular. Puxa, que ruim, mas... Bom, sei lá. Ela falou aquilo. Depois olhou para os lados, como que se certificando de que não tinha ninguém ouvindo. Aí olhou para o relógio e falou: o meu intervalo de almoço é daqui 1 hora. Se você não estiver com muita pressa, a gente pode até conversar com mais calma, num lugarzinho aqui perto que eu conheço. Só que eu não posso demorar muito. Só tenho 30 minutos de intervalo. Ela falou aquilo e deu um sorriso tão malicioso que chegou a me arrepiar os pelos todos do corpo. Eu nem acreditei quando vi. Meu corpo todo chegou a se arrepiar também com aquele sorriso. O pior é que me vi obrigado a recusar, porque o meu irmão tinha saído do serviço, só para você ter uma ideia, hein? Ele tinha saído do serviço justamente para me recepcionar lá na sua casa. E eu não podia deixar o coitado me esperando. Além do mais, ela só sairia para o intervalo dali a 1 hora. Quer dizer, era muito tempo, de modo que, mesmo a contragosto, tive de recusar. Puxa, eu até que gostaria, Miriam, só que não vai dar. Meu irmão está me esperando. Mas olha, vamos fazer o seguinte. Eu volto aqui mais à tarde. Ou então eu venho amanhã. Aí a gente conversa com mais calma. Pode ser? Ela fez assim uma carinha de desapontamento. Mas depois concordou. Tudo bem, né? Fazer o quê? Ah, que morena, meu Deus. Que morena. Eu então terminei de tomar a cerveja e a gente se despediu. Quase a beijei ali mesmo. Faltou pouco. Até porque dava para ver que era bem isso que ela queria. Por pouco não mudei de ideia e não fiquei ali esperando ela sair para o intervalo. Só que, como eu já falei, eu não podia deixar meu irmão me esperando. O cara tinha saído do serviço mais cedo, justamente para me esperar. De qualquer modo, mesmo não tendo acontecido nada, eu saí daquela lanchonete pisando em ovos. Não consegui mais pensar noutra coisa durante todo o trajeto até a casa do meu irmão. No pensamento só tinha uma coisa: a imagem daquela moreninha linda, seu olhar, aquele seu sorriso. Quando o táxi encostou diante da casa, já avistei o meu irmão lá no quintal. Meu Deus, como ele estava mudado. Pouco mais gordo, cabelo ralinho, quase careca. Aqueles 8 anos estavam fazendo diferença. Bom, de qualquer modo, foi um reencontro emocionante demais. Trocamos um abraço tão apertado que quase me faltou respiração. Ele então me apresentou o filho, depois a sogra, e quando eu perguntei pela esposa, ele falou que ela estava no trabalho, que só ia chegar mais tarde. A gente então almoçou, depois ficamos ali matando a saudade, conversando, contando as novidades. E a conversa estava tão boa que quando eu me dei conta, já eram quase 5:30 da tarde. Estávamos ali na sala, no maior papo, quando de repente ouvi aquele falatório vindo lá da cozinha. Nisso o meu irmão falou: deve ser a minha mulher que está chegando. Eu estava ansioso e curioso.
Já tinha conhecido meu sobrinho, a sogra do meu irmão, e agora ia conhecer a minha cunhada. O problema é que, repentinamente, a ansiedade que eu estava sentindo se transformou num pesadelo. Eu nem acreditei quando vi aquela mulher surgindo do corredor na direção da sala. Olhei para ela e pensei, não é possível. Não é possível. A voz do meu irmão parecia vir de longe, de longe, de longe. Parecia que eu estava numa outra dimensão, de tão chocado que eu fiquei. Nossa, Miriam, até que enfim, né? Vem cá conhecer o meu irmão. Ele acabou de chegar de Curitiba. Eu não falei para você que ele vinha? Demorou, mas ele veio. Eu quase engasguei. Meu Deus, aquilo não podia estar acontecendo. Que brincadeira era aquela? Só podia ser um pesadelo. Só que não era. Não era pesadelo. Por mais que parecesse, não era. Era real. O fato é que a esposa do meu irmão era ninguém menos, ninguém mais do que aquela que eu tinha conhecido lá na lanchonete, a moreninha com carinha de índia. Aquela que tinha me dado o maior mole. Olha, a minha cara foi no chão. Eu fiquei simplesmente paralisado, sem saber o que dizer. Meu Deus, era muita coincidência. Isso para dizer o mínimo. Ela também se assustou. E nem podia ser diferente. Arregalou o olho, abriu a boca e ficou me olhando como se estivesse vendo um fantasma. Nisso o Rubens falou: ô Miriam, vai dar a mão pro Reginaldo? Olha, ficou o maior clima. A gente mal conseguia se olhar na cara. Nem quando fomos apresentados. Foi um constrangimento geral. Mais da parte dela, claro. Até porque, afinal de contas, era a mulher do meu irmão. E lá naquela lanchonete, chegou a pedir que eu esperasse um intervalo do seu almoço para a gente poder conversar com mais calma num lugarzinho mais reservado. Foi a expressão que ela mesma usou. Deve ter achado que eu fiquei pensando as piores coisas a seu respeito, porque ela nem me olhou na cara. O que, para ser sincero, não deixava de ser verdade, né? Eu estava mesmo pensando horrores. Olha, fiquei me sentindo tão mal pelo meu irmão. Mas tão mal, pelo simples fato de saber que a mulher dele dava confiança para qualquer um. Porque, convenhamos, até aquela altura do campeonato, eu era qualquer um. Tinha acabado de chegar no Mato Grosso. Não conhecia ninguém naquela cidade, à exceção do meu irmão. Ela nem sabia quem eu era. Meu Deus, quando que eu podia imaginar que aquela mulher era minha cunhada, a mulher do meu irmão? Olha que pena que eu senti dele. Sua esposa devia ser, que me perdoem o termo, a maior sem vergonha. Eu olhava para ela e não conseguia acreditar. Às vezes eu sentia que ela me olhava como que implorando para eu não comentar nada com ele. Aliás, cheguei a cogitar isso, inclusive. Abrir o jogo com o meu irmão. Contar para ele que a sua mulher tinha quase me levado para a cama, mesmo sem me conhecer. Como será que ele reagiria? Com certeza ficaria louco. Talvez até brigasse comigo. Provavelmente nem acreditaria em mim. Foi até por isso que eu resolvi ficar na minha. Não comentar nada. Imagine,
Fazia 8 anos que eu não via o meu irmão. E quando isso acontece, mesmo sem querer, eu quase desgraço a vida do coitado. No fim, decidi me calar. Até porque, de concreto mesmo, não tinha acontecido nada. A gente só conversou, trocou olhares, deixou a coisa no ar, mas de objetivo mesmo não tinha acontecido nada. Quem sabe o susto que ela levou a tenha feito até mudar de atitude dali para frente. O fato é que nem comentamos o assunto, eu e ela. Até porque, tanto eu quanto ela, evitamos ficar a sós dentro daquela casa. Mas ficou um clima tão pesado, a gente mal conseguia se olhar. No fim, por conta do constrangimento, acabei até antecipando a minha volta. Meu irmão notou que tinha alguma coisa errada, porque eu cheguei de um jeito e de repente mudei por completo. Ele naturalmente não sabia o motivo, mas que ele percebeu que eu mudei, percebeu. A ideia inicial era eu ficar uns 5 ou 6 dias na casa dele, já que estava de férias mesmo. Eu queria pescar, conhecer a região, respirar aquele ar puro, conhecer lugares. Só que depois do que aconteceu, não teve mais clima. Principalmente porque eu não posso negar. E isso é que é o pior. Aquela mulher sem vergonha, safada, mexeu comigo muito mais do que deveria. É incrível. Não aconteceu nada. Mas o pouco que aconteceu foi o bastante para me deixar atraído por ela. Além disso, eu fiquei incomodado com a situação, até porque, querendo ou não, era a mulher do meu irmão. Meu Deus, na viagem de táxi, da rodoviária até a casa dele, olha, eu tenho vergonha até de lembrar das coisas que eu pensei fazer com ela. Não sabia que era minha cunhada, como que eu ia saber? O pior é que, esses dias, meu irmão me ligou dizendo que está pensando em passar o Natal e o Ano Novo aqui comigo. Não tenho pensado em outra coisa desde esse bendito telefonema. Naturalmente que se ele vier mesmo, a Miriam vem junto, já que é sua esposa. E eu só consigo pensar no que pode acontecer quando me vir cara a cara com ela de novo. Não aconteceu nada lá no Mato Grosso, entre nós dois. Nada. Só que, de certo modo, esteve em vias de acontecer. Se eu tivesse ficado um pouco mais lá naquela lanchonete, por exemplo, se eu tivesse esperado sair para o intervalo do almoço, fatalmente rolaria alguma coisa entre nós. Pelo menos um beijo. E é aquela coisa, né? O que começa com um beijo, só Deus sabe como pode terminar. Eu não sabia que ela era esposa do meu irmão. Tudo bem que ela também não sabia. Só que mesmo assim, a safada da história foi ela, já que me deu confiança, mesmo sendo casada. Olha, que Deus me proteja se eles realmente vierem. Que Deus salve a minha alma e me livre da tentação. Porque a última coisa que eu quero na vida é trair a confiança do meu irmão. E tudo por quê? Por causa de um rostinho bonito, que mesmo que eu não queira admitir, me marcou muito. Me deixou louco de desejo. Mesmo tendo tudo ficado apenas nisso, na imaginação. Pois se ficou só na imaginação, foi por acaso. Foi por muita sorte. Olha, foi por um triz que eu, na maior inocência, quase deitei com a mulher do meu irmão. You know, girl, as we live life, we learn many, many different things about ourselves. And there's one thing I've learned for sure. As our love has grown from day to day, year to year,
I just can't help the way I feel about you. And with each second that passes by, I realize that that's something that could never change. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be the same? But I can't help falling in love Like a river flows surely to the sea. Darling, don't you know that